A Seringô é uma empresa que trabalha com a cadeia produtiva da borracha, essa borracha de floresta na Amazônia, que é uma borracha vindo dessas áreas que tem floresta, né, que estão ainda preservadas, que áreas desmatadas, o seringal de cultivo, a gente não usa borracha de origem de cultivo. A nossa toda vem dessa propriedade com seringueiros que são autônomos, empreendedores, que eles mesmos são os donos da borracha. Normalmente a de cultivo tem um patrão, tem um dono do seringal, que o seringueiro é empregado dele, ou é sócio dele, parceiro, mas ele divide a produção. A nossa não, o seringueiro é total dono da produção dele. Hoje nós temos uma política pública do Ministério da Agricultura que garante um preço mínimo para a borracha nativa da Amazônia. Hoje nós temos um preço de R$ 7,41 pela borracha da Amazônia, garantida pela Conab. O preço de mercado hoje está em torno de R$ 3,00, então a Conab tem que complementar essa diferença de preço. Nós pagamos R$ 3,00 no quilo da borracha para o nosso seringueiro, e ele acessa a Conab pelo certificado que ele tem de produtor rural, de agricultor familiar que ele é. Ele tem uma identidade e um documento do Ministério da Agricultura que identifica ele como produtor rural e produtor de borracha. Então, com esse cadastro, ele acessa essa diferença de preço, recebendo um total então de R$ 7,41. E a Seringô paga mais R$ 10,00 de bônus para ele por cada quilo de borracha que ele produza, para que ele não desenvolva nenhuma atividade predatória na área dele, para que ele preserve aquela floresta onde estão as árvores de seringa dele. E ele não vai fazer esse trabalho negativo lá de destruir a floresta, porque ele está dando um tiro no pé. Se ele destruir a floresta, ele mata o ganha-pão dele, né, o sustento dele. Então, para ele mantém a floresta, ele cuida da floresta, ganha um bônus por isso, e ele fica muito feliz lá por não precisar vender madeira, que é uma das atividades do Marajó hoje, muita venda de madeira. Então, quando ele entra no processo de desenvolvimento da borracha, ele abre mão de vender madeira, ele abre mão de derrubar o açaizal dele lá, o açaizeiro dele, para a produção de palmito também, que é uma atividade predatória. Então, a atividade de borracha está voltando com esse propósito de levar uma renda mais digna para o nosso seringueiro do Marajó, e para que ele não desenvolva também, para que ele cuide da floresta, porque nós estamos hoje cientes, né, do problema que o mundo vive, que o planeta vive hoje, e está precisando de ter aquecimento global e está precisando minimizar o impacto do aquecimento global. Então, a gente está contribuindo com isso, o nosso seringueiro, por mais dificuldade que ele tenha, ele também hoje está contribuindo com o planeta, e o consumidor de um tênis sustentável é bacana porque ele vai entender também esse propósito de ter a floresta preservada, que também ele precisa, seja ele onde estiver, seja no Brasil, seja na Europa, nos Estados Unidos, onde ele estiver, ele tem que comprar esse tênis com assim, aquela vontade de dizer, eu estou ajudando a Amazônia, estou ajudando o planeta. A gente, conversando com os seringueiros, né, isso principalmente no Marajó, quando a gente começou o trabalho, foi uma alegria para os seringueiros, porque eles já tinham, o histórico era de 30, 40 anos, sem ele trabalhar nessas árvores, né, que eles aprenderam, muitos deles com o bisavô, com o avô, que infelizmente não estão mais aí, né, já faleceram. Então, o fato dele estar retornando a essa estrada de seringa, para ele, é aquela memória afetiva, dele estar naquela árvore que o bisavô dele extraiu látex, que sustentou o avô, né, que o avô sustentou o pai e que ele hoje sustenta seus filhos. Então, tem uma história daquela árvore. Então, quando a gente fala do tênis da Seringô, não é um simples tênis para pôr no pé e sair sem saber da história dele. Não tem graça. Você tem que caminhar com o tênis da Seringô, sabendo que naquele tênis tem uma família, tem várias famílias envolvidas nessa produção. Quando essa borracha chega na Seringô, a gente vai ver o nome de cada seringueiro, que antes ele tinha o patrão, ele tinha a referência do barracão, que ele ia pegar aquela borracha e levava no barracão, que era essa história que o bisavô contava, né?
E hoje a história que eles falam para a gente, poxa, hoje eu me sinto feliz, porque eu sou um empreendedor, eu tenho o meu cartão do banco, eu posso ter uma conta digital, eu pego o meu celular, eu vou lá na cidade e eu faço a minha conta. Ou então da sua própria comunidade, da sua própria casa. Né? Muitos seringueiros hoje têm internet em casa, eles podem pagar. Tá certo que a gente percebe que no Marajó o carro-chefe é o açaí. A gente não pode negar, mas é sazonal. Acaba a safra do açaí, cadê? O que ele vai fazer? Aí ele tem a seringa como alternativa. Então, a Seringô ela chegou com essa finalidade, de entregar a ele uma possibilidade a mais de renda, não só para ele, mas que ele envolva a família dele. Que a mulher dele possa, que além do tênis, a Seringô também trabalha com o artesanato e a biojoia. Nós trabalhamos com a família inteira. O seringueiro colhe o látex, ele vai dividir esse látex em partes. Parte desse látex ele vai fazer a borrachinha que vem para a fábrica, para fazer o tênis. As mulheres vão pegar um pouco desse látex para fazer o artesanato e elas pagam o látex para o marido. No fundo, tem um negócio ali de família, em alguns casos, claro, que eles fazem a divisão ali no total da renda. Mas em alguns casos não, é separado mesmo. Esse látex é meu, está aqui o dinheiro, eu vou te pagar, e o produto que eu vou vender é meu. E aí ela vende o produto. E muitas dessas comunidades, nós estamos trabalhando também com a biojoia, que já insere a outra camada, que são as filhas, que são as meninas que estão ali estudando pela manhã, à tarde não tem nada para fazer. E aí elas se envolvem na produção da biojoia, que é mais fácil, faz um brinco, faz um colar. Mas, para isso, claro, tem que fazer um trabalho de base, tem que ter um design, né? Em tudo. Desde o tênis ao artesanato e a biojoia, a gente tem que ter essa preocupação, que nós vamos estar fazendo um produto pronto para o mercado. E que o nosso consumidor ele é exigente, né? Ele é exigente, assim como nós. Então, a gente tem essa preocupação de ter essa equipe que faça esse trabalho na base, né? Com o seringueiro, fazendo uma borracha com qualidade para que nós possamos ter um tênis com qualidade para o mercado, um artesanato para atender os lojistas ou o consumidor direto, e a biojoia também. Então, a gente fica feliz, né? A Seringô, o Polo Probio, nós ficamos juntos felizes em poder contribuir efetivamente com essas pessoas que estão no Marajó, e que a gente prefere trabalhar com elas o mais distante possível, porque o resultado é maior. Quando você trabalha numa comunidade que está 76, 56, 58 horas de Belém, o resultado é fantástico, porque ali eles precisam dessa oportunidade. Todo mundo entende, sabe fazer, mas às vezes não tem a oportunidade de ser qualificado, né, de ter a disposição de alguém que faça alguma coisa, efetivamente. Nós estivemos fazendo um trabalho inicial nosso aqui nos arredores de Belém, nas ilhas de Belém. Então, a gente trabalhou muito aqui no Murutucum, na Ilha do Cumbu, Ilha do Maracujá, Ilha Grande, aqui no Guamá. Então, a gente trabalhou muito aqui nessa região, junto com a UFPA, aí, no início do trabalho, há 10 anos atrás. Ocorre que aqui eles têm muitas oportunidades. Você vai no Cumbu, você vê o turismo, você vê o açaí, e a borracha, ela dá uma renda boa, mas não é assim, dá um pouco de trabalho a mais. E as pessoas, elas gostam mais de trabalhar menos, isso qualquer ser humano é assim. Então, aqui não segurou muito, a gente não conseguiu ter unidades produtivas aqui no entorno. A única que ficou e que tem um pouquinho ainda sobrevive até hoje é na Santa Quitéria, na comunidade quilombola do Acará, que você atravessa o rio Guamá através de uns 15 minutos a pé após a travessia do Guamá. Então, eles montaram uma unidade ali, tem muita seringa ali naquela área quilombola, e eles continuam produzindo, tem uma unidade grande ali. Mas, fora disso, a gente não conseguiu manter unidades aqui no entorno. Nós temos unidade funcionando em Angapi, uma unidade, a mais próxima, na beira do Guamá, passando a cidade de Inhangapi, você entra lá no ramal e vai para a beira do rio Guamá ali, tem uma propriedade de 700 hectares ali de uma família que tem muita seringa, e toda a família vive do extrativismo até hoje, tirando açaí, tirando castanha e tirando borracha agora, e cacau também. Então, eles vivem dessa atividade.
Temos unidade de artesanato, uma em Santa Maria e uma na Vila Modelo, em São Francisco do Pará. São as unidades produtivas aqui mais próximas que a gente tem. E famílias que você falou, então nós estamos no Marajó com previsão de até 2026 chegar a 10 mil famílias no programa do governo do estado, sendo 1.000 famílias com dinheiro do estado e 9.000 com dinheiro do Banco da Amazônia, cujos projetos estão sendo elaborados pela Emater em cada município do Marajó. São 6 municípios: Portel, Melgaço, Anajás, Breves, Curralinho e Gurupá. Pela SEDAP, viu? Secretaria de Agropecuária do Estado do Pará. A gente trabalha, é um processo criativo. Então, cada dia, cada hora, e também tem a questão da tendência, né? A gente tem que estar ligado a isso também, tem que ter as pessoas certas para nos ajudar nesse momento, porque a gente está ali focado na comunidade, em atender esses grupos, atender a fábrica, então tem que ter esse olhar também. O que está acontecendo aí fora, quais são as tendências agora, para onde é que a gente vai, né? Tem muita coisa aí para acontecer, eu tenho certeza que a Seringô vai contribuir muito com essas comunidades. O número de pessoas que estão se inserindo, o número de famílias, né, que o governo vem trabalhando conosco com esse projeto, é um desafio muito grande, porque são comunidades que estão muito longe, né? Eu, por exemplo, eu não conheço Gurupá, e a gente está indo para Gurupá. Como é que eu vou começar em Gurupá? Eu tenho que achar um nicho, onde é que estão os seringueiros daqui para a gente começar a trabalhar. Então, o trabalho é assim, você vai construindo, né? Uma comunidade nos ajuda a construir em outra comunidade. Tem os multiplicadores locais, que isso é bacana, porque nós não temos os técnicos da cidade que a gente leva. Então, quem aprendeu em Anajás me ajudou em Portel, quem aprendeu em Portel me ajudou em Melgaço, quem aprendeu em Portel, Melgaço e Anajás vai comigo para Gurupá, me ajudar a começar lá. E Gurupá já vai para outro município, então a gente vai andando, né, e as coisas vão acontecendo, às vezes até a gente nem sabe direito, né, até onde a gente vai. E cria, claro, uma expectativa muito grande. O nosso sonho é atender essas pessoas, porque quando elas vêm procurar a gente é porque elas precisam, elas querem, e a gente tem aquela vontade de atender todo mundo, né? Mas muitas vezes foge da nossa capacidade de atender todos. E hoje, com o governo, está facilitando isso, né? Essas demandas que foram criadas, essa vontade das pessoas quererem, está nos possibilitando atender, né? E crescer junto. É isso. Quando a gente pensa no Marajó, e a gente sabe dos problemas, né? Das dificuldades desses locais, mas são pessoas que a gente fica muito feliz de encontrar com elas e elas com a gente, delas verem que as pessoas estão calçando um tênis, né? É fruto de um trabalho conjunto conosco, então isso nos alegra muito, e eu tenho um sonho muito grande de que essas pessoas que trabalham conosco, isso eu já lancei o desafio para Francisco e até para as pessoas que trabalham com a gente, que tem que ter nos municípios um chinelo lá na prateleira, para que o seringueiro ele calça a nossa sandália, mas eu quero que ele calce a família dele, então que ele possa usar também, né, esse produto. A gente tem hoje uma expectativa, e eu falo claramente com quem eu converso, com as parcerias que a gente faz, que nós estamos dando início num novo ciclo para a borracha amazônica. É um ciclo totalmente diferente do que foram os ciclos anteriores. Eu tenho a minha dissertação de mestrado que eu falo dos diversos ciclos que a borracha amazônica teve, né? Desde o grande ciclo lá inicial, né, da indústria que consumia borracha, Inglaterra e tal, depois a Segunda Guerra, que veio novamente um ciclo aí, e o grande outro ciclo aí, sequencial, que foi do governo militar, que se encerrou em 90 com o governo Collor, em 90. E nós aceitamos esse desafio em 90, 89 e 90, de tentar fazer essa migração e ressurgir novamente o ciclo da borracha. Foi difícil, está sendo difícil ainda. Eu estou praticamente 40 anos trabalhando com borracha na Amazônia, então a gente vê que é uma persistência muito grande. E sempre eu sonhei de ter esse ciclo diferenciado, que saísse aquela história patronal do barracão, do escravagismo que o seringueiro vivia, dele ser totalmente dependente do barracão. Não, nós estamos visualizando um ciclo totalmente autônomo e com
com empreendedorismo, com inovação, o seringueiro sendo dono do nariz dele, ele tendo a conta bancária dele, ele tendo internet, ele se equiparando a um produtor, a um morador da cidade, por exemplo, que ele tem acesso a tudo que o empregado, o proprietário de uma área, outra rural, que ele tenha as mesmas regalias, as mesmas condições de vida que tem outra pessoa. E hoje isso está começando a acontecer. Nós já vemos no Marajó hoje muitas famílias com internet, com placa solar, com poder assistir uma aula dentro de casa hoje, EAD, quer dizer, gente fazendo faculdade de pedagogia, de história, de geografia, lá no meio da floresta, que no passado ele tinha, o sonho de consumo dele era ter uma casa na cidade para que os filhos pudessem ir para a cidade para estudar. Hoje ele não precisa ter mais esse sonho. Hoje o sonho dele de consumo é ele ter os filhos, a família do lado dele, trabalhando com ele. Então, o meu sonho hoje é nós atingir uma produção de uma borracha desse nível aqui de qualidade, que vá para uma indústria de calçados, que se transforme em indústria de calçado também sustentável, que hoje não é. Então, a gente quer ver o mundo calçando produtos da floresta, produtos sustentáveis, de fontes renováveis, e que possam estar gerando renda e mantendo a floresta amazônica e preservando para o futuro. Eu acho que isso que é o bacana e o sonho que a gente tem de consumo. Então, 100 toneladas de borracha por mês é o mínimo que eu espero quando a gente tivesse essas 10 mil famílias aí inseridas nesse projeto.